Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e hoje quero te convidar para a gente assistir uma aula muito show sobre decompositores. Lembrando que a gente tem uma aula anterior a esta que é a cadeia alimentar. Então vai estar aparecendo no card aí em cima se você ainda não assistiu essa aula. Então vem comigo aqui para a nossa aula. E lembrando, se você gostar da aula, deixa teu like, comenta, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para ajudar o canal Hidreto a divulgar seu conteúdo para mais pessoas. Então vem aqui comigo para a nossa aula. Na nossa aula anterior, a gente viu que a cadeia alimentar ela é formada basicamente por três grupos, que são os produtores, são justamente o grupo de plantas, algas, que pela fotossíntese vão produzir seu próprio alimento. A gente vai ter os consumidores, que são aqueles animais que se alimentam diretamente das plantas, que são os herbívoros, e os animais que se alimentam de os outros animais, né? Que a gente vai ter o consumidor secundário, terciário, quaternário, vai depender da cadeia alimentar que a gente está analisando. E por último, a gente vai ter os decompositores, que seria os terceiro grupo. E naquele momento eu não foi dado tanta ênfase, já que a gente ia tratar esse assunto mais especificamente. Então, só para a gente internalizar, assim no topo a gente tem os produtores, porque eles são responsáveis de produzir o alimento, o próprio alimento, são seres autotrófos, né? A partir da fotossíntese eles produzem, por exemplo, a glicose, que é o carboidrato principal, né? Depois a gente vai ter os consumidores, que tem os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam diretamente das plantas, e os secundários, terciários e quaternários, que são aqueles que se alimentam dos outros animais. E por fim a gente vai ter os decompositores, que à medida que seja um produtor, seja um consumidor, quando morre, né, há necessidade da reciclagem dessa matéria orgânica. E aí vai entrar nesse processo os decompositores. A gente tem aqui a relação entre os decompositores e os níveis tróficos. Observe que a gente tem aqui na base da pirâmide, né, aqui de a gente tem os produtores, né, os produtores primários, que captam, né, a energia luminosa para transformar, né, essa energia junto com gás carbônico e água em carboidrato, e de quebra também produz o gás oxigênio. A partir, né, desses produtores, a gente vai ter os consumidores primários, né, e os consumidores secundários nesse segundo degrau, né, da pirâmide. Depois a gente vai ter os consumidores terciários, consumidores quaternários, e observe que o volume ou a quantidade de indivíduos presentes em cada nível trófico ele vai diminuindo à medida que eu vou avançando nos consumidores terciários, quaternários e assim sucessivamente. Mas veja que o que é que acontece de comum nos três casos é que no final há a ação dos decompositores, porque tanto faz ser planta ou animal, em um momento da vida, né, eles irão morrer. E há uma necessidade dessa reciclagem da matéria orgânica. E quem é que seria, né, os principais decompositores? A gente vai ter os fungos, as bactérias, as larvas, minhocas, né? A gente tem aí como os principais decompositores da matéria orgânica que a gente tem no meio ambiente. Além também de ácaros, né? Animais de mau porte, né? Como por exemplo aves como o que a gente conhece na nossa região por urubu. Então esses animais, né? Essas bactérias, esses fungos, eles vão justamente agir na decomposição da matéria orgânica. Só que naquela parte mais específica, em a degradação, vamos dizer assim, mais total, mais completa, a gente vai ter a ação aí dos fungos e a das bactérias. Em si, a matéria orgânica, algumas condições, né, que são necessárias para que aconteça a decomposição. Primeiro, a gente tem que ter aí uma certa umidade, se é interessante uma exposiçãozinha solar, e a ação, né, de micro-organismos como fungos,
larvas, bactérias, pequenos insetos que vão ajudar justamente nesta decomposição. E também a temperatura é um papel importante, né? Essa temperatura ela pode ser uma temperatura provida de uma estufa, de um ambiente fechado, ou da luz solar. Como produto, a gente vai ter a formação do humus, que mais popularmente a gente conhece como adubo orgânico. Eu quero salientar para vocês que esse processo é um processo que acontece naturalmente, né? Quando você tem, por exemplo, numa região de floresta que morre um animal, que morre uma planta, lá vai acontecer essa decomposição natural. E o ser humano, para aproveitar, né, desses nutrientes desse processo, também pode realizar um processo chamado de compostagem. E qual seria, né, o produto formado a partir da decomposição da matéria orgânica? A gente vai ter aí a formação do gás carbônico e da água, vai ter a liberação de sais minerais que são importantíssimos para o desenvolvimento das plantas, por exemplo, ferro, e nutrientes, né, também fundamentais que a gente vai estar lá no humus, como por exemplo nitrogênio, fósforo, enxofre, que seriam os macronutrientes importantíssimos para o desenvolvimento das plantas. A gente observa que o processo de decomposição é um processo que traz vida ao ciclo natural, porque a gente tem ali um ser vivo que aparentemente encerrou seu ciclo de vida, já que morreu, seja planta ou animal. Vai entrar, né, em ação os seres decompositores, principalmente aí fungos e bactérias, que a gente está focando nesses especificamente, que vai reciclar essa matéria, tá certo? Liberando, por exemplo, nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento das plantas, que a gente lembra que as plantas elas iniciam o ciclo, né, da cadeia alimentar. Então a gente tem aí, no caso, como exemplos, né, de minerais que são liberados a partir da decomposição da matéria orgânica e que são importantíssimos, né, para o desenvolvimento da planta. Em relação aos nutrientes, a gente tem o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Há outros minerais, né, o cobre, o boro, o ferro, o manganês, o zinco, que são importantíssimos para o desenvolvimento da planta. E a gente observa que essa absorção vai acontecer justamente onde? Pelas raízes das plantas, né? E aqui, pelas folhas, né? Pelo processo da fotossíntese, a planta vai absorver tanto a luz solar como o gás carbônico. E aqui pelas raízes, além dos sais minerais, também ela vai absorver a água, né? E a partir desses nutrientes e luz, né, e gás carbônico, ela consegue se desenvolver plenamente e reiniciar todo o ciclo. O que é importante? Existem momentos que a decomposição é desejada, principalmente quando a gente pensa na reciclagem da matéria orgânica do meio ambiente. Isso acontece em meio natural, também acontece artificialmente quando a gente trabalha em um processo chamado de compostagem, né? Essa compostagem você pode fazer, por exemplo, na sua residência, onde você pega resto de matéria orgânica, que seja hortiplantas que você fez na casa, resto de alimento, coloca ali misturado com um pouco de folhas, né, de terra, minhocas, que vai ajudar esse processo de compostagem. Então você vai produzir o adubo orgânico. Mas existem situações que não é desejável, né, essa decomposição, principalmente quando a gente se refere à alimentação. Nesse caso, existem mecanismos que você utiliza para, pelo menos, retardar esse processo de decomposição dos alimentos. Seja a refrigeração de alguns alimentos sendo colocados na geladeira, ou outros processos, né? Seja processos industriais, eles aumentam o tempo de vida dos alimentos, né, que são adicionados conservantes. Ou, por exemplo, na nossa casa, pelo menos é um costume um pouco mais assim, antigo, antes de chegar a energia elétrica para todos, que era justamente adicionar, por exemplo, sal nas carnes, que era para aumentar o tempo de duração. Falando de decomposição, aqui nesse caso não vai ser, né, nesse terceiro caso, não vai ser micro-organismos que vão entrar em ação,
né, nesse processo de degradação, e sim fatores físicos como temperatura, o próprio vento, que vai estar agindo sobre esses produtos. E a gente observa que nesses materiais, que são materiais, na maioria de origem não orgânica, ou seja, são inorgânicos, o tempo de decomposição ele é gigantesco. E lembrando que essa decomposição ela não vai ocorrer devido à ação de micro-organismos. E a gente observa que, né, aquela massa do chiclete tem aí 10 anos para se decompor, uma ponta de cigarro 10 a 20 anos, né, o couro tornar de 30 anos, um saco plástico de 30 a 40 anos, uma latinha de alumínio mais de 100 anos, aquela caixinha que vem do leite, né, também mais de 100 anos, garrafa PET mais de 100 anos, e o vidro aí tem aí de mais de 4.000 anos. Então, esse tipo de processo, né, esse tipo de material demora demais para se degradar na natureza, por isso que é tão importante a gente ter a consciência de colocar esse material para ser reciclado, reaproveitado por processos físicos, né, e não processos orgânicos, como na decomposição da matéria orgânica, e a importância da conscientização de cada um. Então, gente fina, se você gostou desta aula, capricha aí nesse like, comenta, se inscreve e compartilha essa aula com seus colegas. No mais, um forte abraço e até nossa próxima aula.